Oi, sejam bem-vindos a mais um programa Sorrindo Mais e Melhor. O nosso assunto de hoje foi proposto por um dos inscritos no meu canal Odonto Sem Mistérios, o Sérgio. Se ele estiver vendo o nosso programa agora, ele vai lembrar. Ele me perguntou o seguinte: o flúor é herói ou é vilão? Eu achei a pergunta super interessante, até dei uma resposta rápida para ele, mas eu não fiquei conformada. Fiquei pensando, gente, eu tenho que trazer alguém que entenda muito do assunto para explicar para vocês realmente qual é a função do flúor, como ele funciona, que história é essa de que ele faz mal ou se não faz mal. Eu achei que tinha que trazer uma pessoa que entendesse muito. Não dá para falar mais ou menos. E o assunto é bem bacana, né? Muita gente tem dúvida, com certeza. E para isso, eu tive a indicação de uma pessoa que é muito boa no assunto. Quem me deu essa indicação foi um cara que é ótimo também, Dr. Paulo Moraes, que é professor da Faculdade São Leopoldo Mandic, só que na área de patologia e estomatologia. E eu falei para ele, eu quero alguém que manje pra caramba de flúor, você me indica aí. E aí ele falou, tem que ser a doutora Flávia Flório, que tá aqui do meu lado, gente. Tudo bem? Joia? E aí é o seguinte, eu queria que ela se apresentasse, por favor, doutora Flávia, explicasse um pouquinho qual a sua formação, né, com o que você trabalha, o que te faz tão qualificada para falar aí pra gente sobre flúor, né? Então, eu sou a Flávia, eu sou dentista, sou mestre, doutora, sou especialista em saúde coletiva e na São Leopoldo já trabalho há 14 anos e desde então eu sou responsável pela área de saúde coletiva ali. Né? E nas disciplinas de graduação, eu trabalho sempre com os procedimentos não invasivos, que envolvem muito a fluoroterapia. Sou doutora em cariologia, sou discípula do professor Jaime Cury, então... Nossa, prevenção, tá escrito na testa dela, gente. Prevenção é tudo aqui, né? Sim, com certeza. E olha, eu falo, gente, eu fico impressionada que eu trago uma molecada aqui, uma molecada que sabe pra caramba, gente. Muito legal, né? Feliz pela molecada. Eu 14 anos, cara de novinha, né? Nossa. Bacana. É o seguinte, Flávia. O que eu queria que você explicasse pra gente? Ah, aliás, antes de falar, uma coisa, você me falou nos bastidores, né, enquanto a gente estava conversando. Você também é autora de um livro, né? Sim, eu e a professora Minara trouxe aqui para mostrar. Temos um projeto chamado Aprender Brincando sobre Saúde. É um projeto que envolve a odontologia, mas ela é praticada não pelo dentista. A gente quer dividir responsabilidade com a escola. Então, o nosso foco é o professor, é o cuidador da criança. A gente fala para as pessoas que são leigas no assunto como falar sobre saúde bucal com criança. Ai, que bacana. Deixa eu dar uma olhadinha. Gente, vocês viram, então, Aprender Brincando sobre Saúde. Esse livro é muito bacana. Eu dei uma folheada com ela enquanto a gente estava esperando para gravar o programa. E eu gostei demais. Só que é o seguinte, eu vou mostrar o livro, mas nós não vamos nos aprofundar muito assim no assunto, porque eu vou trazer a doutora Flávia aqui de novo um dia só para mostrar para vocês e para falar sobre esse projeto, que é um outro projeto que faz sorrir demais, gente. Agora vamos falar do flúor, né? Mas eu prometo, depois a gente vai falar um outro dia sobre esse livro que é muito legal. Bom, então agora o que eu queria? Que você explicasse um pouquinho quando que começou essa história de flúor. Para que o flúor serve do ponto de vista assim, de saúde pública, como é que funciona? Assim, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente dizer é que o uso do flúor no controle da cárie é as 10 medidas mais importantes de saúde pública do século passado. Né? Então, assim, é algo que é muito discutido, muita coisa na internet, mas a gente tem certeza absoluta de que ele é o mocinho. Herói. Ele é o herói, o mocinho. Olha aí, hein? Sérgio, você lá do canal que perguntou, herói ou vilão? Tá aí, herói, hein? Herói. E ela vai explicar por quê. E a gente aprendeu assim, começou a entender um pouquinho sobre o flúor década de 30 do século passado, nos Estados Unidos, 2 cidades, umas pessoas não tinham cárie, mas tinham os dentes amarronzados. E na cidade vizinha, de mesma característica econômica, as pessoas tinham muita cárie, mas os dentes não eram amarronzados. E a dúvida era o que a diferença entre essas pessoas, né? E aí estudando, foram investigar e identificaram que na cidade das pessoas que tinham dentes amarronzados, mas não tinha flúor... mas não tinha cárie. Desculpa, mas não tinha cárie, a gente tinha flúor presente na água de abastecimento, naturalmente presente. E aí desde então as pesquisas foram feitas no sentido de saber como que eu posso usar o flúor para o seu benefício, que é o controle de cárie, sem causar os danos que nesse caso seria uma fluorose em grau severo.
Que eram esses dentes amarronzados, né? O que é a fluorose, né? A gente fala, a fluorose é um problema de formação nos dentes que acontece quando a criança ingere flúor na hora da escovação, basicamente. Né? Então, quando a gente fala do flúor ser um mocinho, é o flúor usado de maneira adequada. Né? Claro. No Brasil, é lei fluoretar água de abastecimento público, desde 74. Então, a gente já tem essa lei há mais de 30 anos, né? Que todas as cidades com mais de 50 mil habitantes e que tenham estação de tratamento de água devem fluoretar suas águas de abastecimento. Desde 2005, no Brasil, vem tendo uma valorização muito importante dessa política coletiva e a gente tem assim um avanço na fluoridação da água de abastecimento no Brasil muito grande, muito promissor. Né? Então, é política brasileira que as pessoas consumam a água fluoretada. Só que, assim, os níveis de flúor nessa água de abastecimento são baixíssimos, né? Não oferecem nenhum risco. Sim, eles são baixíssimos, existe controle, né? Então a vigilância organizada pelo SUS garante que a concentração de flúor na água seja nos níveis adequados e há um controle muito grande. A gente pensa, fluoretar a água de abastecimento de forma artificial. Na verdade, o flúor está presente na natureza. Né? Então, existem locais que o flúor está presente naturalmente na água. E a gente tenta colocar de forma artificial para que chegue nas pessoas. Né? Então, se diz muito, né, um professor que eu muito admiro, ele diz que não fluoretar água no Brasil, né, ou interromper a sua fluoretação, é uma situação politicamente legal porque é lei. Socialmente injusto, por quê? Porque a água fluoretada ela chega para as pessoas, independente do nível econômico que elas tenham. Né? E cientificamente completamente insustentável, porque a evidência mostra que é seguro e é importante usar o flúor dentro da perspectiva de controle de cárie dentária. Nossa, muito bacana. Quer dizer, nessa cidade em que viram que existiam os benefícios do flúor para iniciar as pesquisas, né, o que acontecia é que a água de abastecimento, né, ela já tinha flúor em excesso, no caso. E a água era naturalmente fluoretada. Naturalmente fluoretada. Isso. E aí tinha demais, e a partir daí eles conseguiram chegar numa dosagem que não mancha, não gera fluorose e ao mesmo tempo previne cáries. Com certeza. Né? Então, muito legal. Uma coisa que eu queria saber, como age esse flúor, né? Ele é colocado na água, a pessoa ingere, em que fase que esse flúor vai atuar e de que maneira? Então, o flúor que está presente na água de abastecimento, ele vai ter uma ação local. A gente vai beber essa água e essa água vai voltar na nossa cavidade bucal pela saliva, ele vai passar por todo o processo como passam os nutrientes no nosso corpo. E esse flúor presente na saliva, no momento em que a gente come um doce, no momento em que a gente tem uma queda no pH da boca, esse flúor vai acabar entrando nos dentes, né, remineralizando uma lesão de cárie. Né? Quando é baixinha a concentração, como a gente tem na água de abastecimento fluoretada, esse que é o mecanismo básico de ação. Por isso que é importante que essa medida ela seja contínua, porque eu preciso consumir constantemente a água fluoretada para que no meu sangue, no meu organismo, esse produto esteja circulando de maneira constante na concentração adequada. Porque se não tiver direto, eu não vou ter ele disponível na saliva. Sim, isso? Sim. E assim, tem relatos na literatura que mostram, né, que a interrupção da fluoretação da água de abastecimento os níveis voltam ao normal e você passa a ter o mesmo risco de cárie de uma pessoa que que nunca viveu em região de água fluoretada. Aqui na nossa região, a grande maioria dos municípios tem fluoretação da água de abastecimento. Em Valinhos a gente vai no DAI, né, eu levo os alunos conhecer como é feita a fluoretação da água. E assim, um controle rigorosíssimo, né? A gente vê Valinhos, que é onde eu conheço o DAI, um controle muito bem feito, as pessoas muito profissionais. Então, quem toma água fluoretada pode ter certeza que está tomando uma água pura e que é efetiva para controlar a cárie.
Então esse pessoal, por exemplo, que eu já vi gente falar que compra só água de garrafa. Você já ouviu isso? Já. Eu já ouvi várias pessoas que a qualidade da água não está muito legal. Tem que então ter o cuidado de comprar água fluoretada, né? Porque tem para vender água de garrafa com flúor, né? Sim, na verdade, se você olhar nos ingredientes da água mineral, você vai ver que a água fluoretada, ela aparece, por legislação no Brasil, se você tem 0,1 miligramas de flúor por litro, já aparece água fluoretada. Né? Para que a água seja... Para que a gente consiga prevenir efetivamente a cárie, a concentração tem que ser de 0,6 a 0,8 aqui no Brasil. Né? Então, muitas vezes a pessoa está consumindo a água mineral achando que ela é fluoretada, mas ela não é fluoretada o suficiente. Em outras ocasiões, existem águas que têm uma concentração maior do que é o indicado para a prevenção de cárie. E aí a gente já pode gerar algum tipo de problema, né? Que é aquilo, a dosagem é que é o segredo do negócio. Bom, gente, o papo tá ótimo. Eu tô super interessada, tô adorando. E eu tenho certeza que vocês em casa também, ainda mais o pessoal de Valinhos, né? Que ainda demos sorte que ela super conhece a fluoretação da água aqui da região. E só que agora nós temos que dar uma pausa, chamar os nossos apoiadores culturais e daqui a pouquinho a gente está de volta para falar um pouquinho mais a respeito do flúor, herói ou vilão. Que aliás a gente já sabe agora, né? Herói. Vamos lá. Oi, estamos de volta com o segundo bloco do programa Sorrindo Mais e Melhor. E para relembrar vocês, nós estamos falando sobre o uso do flúor. Bom, estamos aqui com a doutora Flávia Flório, ela vai continuar explicando um pouquinho para a gente a respeito do flúor. E uma coisa agora que eu gostaria de saber, quais são as maneiras de usar esse flúor? Porque eu sei que tem na água, que foi o que a gente discutiu, né, no primeiro bloco, mas de que outras formas a gente pode utilizar o flúor? O cidadão comum, ele tem a opção de usar duas formas principais, né? Além do consumo da água, a pasta de dente fluoretada e, com a indicação do dentista, o bochecho. As demais formas são formas que têm uma concentração maior de flúor, que aí só o profissional que pode aplicar, que seria o gel de flúor, o verniz fluoretado, o mousse. Então, assim, para as pessoas que a gente consegue ir na farmácia e comprar, é a pasta e o bochecho. Né? É uma coisa que eu estava também pensando, que eu fiquei na dúvida. Você explicou que quando o flúor está na água, ele vai agir nessa questão de desmineralização e remineralização do esmalte, né? Agora, e na formação dos dentes, ele tem alguma atuação? Então, na formação dos dentes, antigamente a gente achava que se a gente consumisse o flúor enquanto os dentes estivessem em formação, os dentes nasceriam mais fortes. Né? Então, na nossa geração, muitas das nossas mães consumiram cápsulas de flúor para que os nossos dentes nascessem mais. Hoje a gente já sabe que o flúor tem um efeito local. Né? Então, não é necessário que a criança que não tem dentes ou que a gestante consuma o flúor de outras formas. A gente não usa mais isso no Brasil. Né? Então, eu preciso ter dentes na boca para que o flúor tenha algum tipo de efeito. Né? O único mal que é causado, entre aspas, se não for bem utilizado, é durante a formação eu consumir uma quantidade de flúor grande de flúor, eu engoli essa concentração, aí sim vai ter uma interferência na formação dos meus dentes. E essa formação defeituosa é o que causa a fluorose. Por isso que a gente sempre fala, o flúor ele é um grande herói. Só que nós temos a obrigação de ensinar a população como que deve ser utilizado, para que seja feito de forma segura. Né? Então, o gel de flúor, quem aplica é o dentista. Então, tranquilo. A água, a pessoa vai consumir a quantidade que ela quer com a certeza de que está sendo bem feito o procedimento. O grande problema, na verdade, da população é a pasta de dente. Saber que, para a gente usar a pasta com segurança, a gente precisa usar uma quantidade pequena. Para crianças que o dente está em fase de formação. Para adulto, tanto faz. Se quiser usar muito, pode usar, a não ser que vai gastar mais dinheiro para comprar mais pasta. O que importa é que vá cuspir, não vai deglutir, né? Não é para engolir. Gente, creme dental não é para comer, né? Mas é fácil a gente falar isso, mas a criança... Criança engole, realmente. Então, na minha casa, por exemplo, meus filhos, eu nunca comprei uma pasta de dente
com um sabor muito gostoso. A gente recomenda que a pasta tenha mais do que 1000 ppm de flúor, que é a concentração que é efetiva. Então, muitas pastas no supermercado que são infantis, ou elas não possuem flúor, são caríssimas, a gente não recomenda, ou elas têm uma quantidade de flúor abaixo do que os 1000 ppm preconizados, que a gente também não recomenda. Com as pastas gostosas, elas podem ter uma quantidade adequada, mas favorece a ingestão. A criança, né, vai engolir uma pasta de morango ou uma pasta de menta? Com certeza. Né? Então, tem pasta que dá vontade até da gente comer, né? Você sente o cheiro, aquelas, nossa, de morango de tutti-frutti, você fala, nossa, isso deve ser muito bom. Mas assim, a gente tem um trabalho que mostra que se a gente usar a pasta da família, né, além de ser algo que facilita a economia, né, a gente mora num país que 45% da população não tem escova de dente, né? Então, para que a gente vai complicar uma situação que já é difícil? Então, se eu tenho numa família uma pasta que é usada pelo pai e pela mãe, aquela criança também pode usar, desde que use numa quantidade pequena. Então, o que a gente fala? Para criança de até 3 anos, a quantidade de pasta a ser colocada na escova é da quantidade de um tamanho de um grão de arroz. Acima de 3 até os 6, um grão de ervilha. E depois disso não tem mais problema, porque a criança não vai mais engolir. Ela já sabe cuspir. Ela já sabe cuspir. Então não tem problema nenhum, a gente tem que usar pasta com flúor, a gente recomenda que a pasta seja usada, a do adulto, por causa do sabor, que ela não vai querer engolir, né? E se a gente prolongar o tempo da escovação, a gente garante que o produto que a gente quer formar, quando a gente está usando uma pasta de dente que tem essa concentração de flúor, se forme bastante na superfície dentária. Que diferente da água, né, que ele fica lá solúvel na saliva, o flúor da pasta, ele reage com a estrutura do dente e forma como se fosse uma poupança de flúor. Então, quando a gente está em repouso, nada acontece. Esse flúor fica guardadinho lá na superfície do dente. Quando a gente consome um açúcar ou a gente tem uma queda no pH da saliva, aí esse flúor vai ajudar mais ainda a saliva a repor o mineral perdido pelo dente. Nossa, então, que bacana. É uma reserva. Então, quando a gente escova o dente, a gente está tendo um benefício prolongado. A gente vai remover a placa, que é o que causa doença cárie, doença periodontal. A gente vai abastecer a saliva com flúor no momento da escovação, mas enquanto a gente não escova o dente a próxima vez, a gente tem essa reserva guardada, que é um mineral especial que a gente forma quando a gente usa pasta fluoretada. Olha, e gente, vocês viram uma coisa super bacana que ela falou, que eu achei interessante. Não tem que ter pressa para escovar os dentes. Quanto mais tempo vocês ficarem lá com a pasta em contato com o dente, maior vai ser o ganho, maior vai ser o benefício. Né? E também não é quantidade de creme dental que vai limpar dente, né? Para as crianças, o que ela falou, as pequenininhas, até 3 anos, um grãozinho de arroz, depois até os 6, né, grãozinho de ervilha, e para os adultos pode ser mais, mas ninguém precisa entupir de pasta para ter o resultado, tá, gente? Então não é pasta que escova dente, é escova mesmo, é ação mecânica, é sem pressa e não precisa entupir de pasta. Mas bacana que tem que usar, né? Uma coisa que é legal que aconteceu, eu fui em Indaiatuba no projeto da Aprender Brincando, eu conversei com os professores. E a equipe de saúde bucal da prefeitura tinha muito problema para instruir as pessoas que estavam na escola, as monitoras, os auxiliares, no sentido de que elas usassem pouca pasta nas crianças. E as pessoas diziam para a equipe de saúde que elas queriam economizar o dinheiro da prefeitura, que não queria que gastasse pasta. E elas não entendiam que, na verdade, a quantidade de pasta, que pouquinha quantidade, é para o benefício da criança, né? Sim. E quando a gente foi fazer o nosso trabalho lá, elas, peraí, mas a gente aqui está usando pasta sem flúor nas crianças. E a dentista falou, a gente está usando pasta sem flúor porque vocês não estão colaborando no sentido da quantidade da pasta adequada. Então, é porque com uma quantidade muito grande, a chance de deglutição aumenta, né? Demais. Porque dificulta. Inclusive, eu até falo para os pacientes, eu que sou periodontista, tenho mania de técnica de escovação, né? E aí eu falo, coloca muita pasta, você se perde na técnica. Você não vê mais o que você está fazendo, vira aquele bololô de coisa, né? Aquele monte de espuma. Então é uma coisa desnecessária mesmo. É econômico, ótimo, né? Mas é o adequado. Sim. Com certeza. E uma coisa também. E os bochechos, esses bochechos que tem no supermercado, tal, tem alguns que tem o flúor. Você acha que o bochecho vale a pena? Então, no passado, a gente preconizava para todo mundo o mesmo tratamento. Então, fazer aplicação de flúor a cada 6 meses. A gente tinha alguns protocolos definidos. Mais recentemente, a gente olha o ser humano como um indivíduo.
Então, cada um tem um risco específico, tem pessoas que vão ter um maior risco para o desenvolvimento da doença e, portanto, caberia a utilização de uma frequência maior de escovação e uso de bochecho. Uso de bochecho. Agora, para a população em geral, se a gente garantir que as pessoas escovem os dentes as 3 vezes ao dia, usando uma pasta de dente com flúor, fazendo uma escovação adequada, a gente controla a doença. Então, eu prescrever um bochecho, um gel, a mais é sobre tratamento, não precisa. Então, a indicação é muito individualizada. Só para casos específicos, onde a pessoa tem um risco de cárie muito alto, por alguma individualidade da pessoa. Então, um paciente portador de aparelho ortodôntico, por exemplo, ele vai ter mais dificuldade para higienizar, então o risco de cárie dele vai ser maior. Só que ele está em contato frequente com o dentista vai prescrever se for o caso, se ele não estiver controlando. Ou talvez um consumo excessivo de açúcar, de carboidrato. Não faz milagre, mas talvez ajude um pouco aí. Assim, acho que talvez a coisa mais importante que deveria ficar para as pessoas é que elas deveriam usar a pasta de dente com flúor, pensando em criança, e restringir o consumo de açúcar. Então, eu consumir açúcar, eu chupar uma bala, manter uma bala no meu bolso, chupar 20 vezes por dia, cada vez uma balinha, isso vai causar doença, mesmo com o flúor. O ideal, então, é restringir o consumo de açúcar após as refeições, que a saliva está bem movimentada, então vai ajudar na limpeza, e escovar o dente com flúor, com pasta fluoretada. Acho que isso é o principal. Com certeza. Isso também é uma coisa que eu sempre falo, gente, que é melhor você comer um saco de açúcar de uma vez do que você ficar um pinguinho de açúcar cada meia hora, Porque toda hora você está provocando alteração de pH e chance de desmineralização do esmalte. Sim, com certeza. E outra coisa Uma coisa que é legal falar, que assim, década de 80, no Brasil, a gente era o 3º pior colocado do mundo em cárie dentária em criança. A gente estava depois de Papua Nova Guiné e o país do Bob Marley, eu sempre esqueço. Jamaica. Éramos o 3º pior país do mundo na década de 80. Nossa, em 2010, que foi o último levantamento, a gente saiu de uma prevalência muito alta na década de 80 e hoje a gente chegou numa prevalência baixa de cárie. Então, em pouco tempo, a gente conseguiu controlar a cárie em crianças. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um grupo pequeno de pessoas que concentra muita doença. Então, a gente tem que olhar de forma individualizada para esse grupo que é que tem bastante atividade da doença, e aqueles que a gente já conseguiu controlar, mantê-los sob controle. Como que a gente mantém? Uso de pasta fluoretada, escovação frequente e consumo racional de açúcar. Então, acho que isso é o mais importante. Se a gente conseguisse parceria da população nesse sentido, a gente conseguiria melhorar ainda mais os nossos índices. A gente estaria perto de erradicar, Sim. Eu acredito que os grupos, tem aqueles grupos isolados que tem muita cárie, provavelmente são os grupos que a gente não está atingindo com as iniciativas de saúde pública, de prevenção, Sim. Talvez que não chega a água encanada, São os grupos vulneráveis. Então, são de vulnerabilidade maior, E mais importante, o flúor é para as crianças, Com certeza. Não, o flúor é para todo mundo. Para todo mundo? Para criança, é para quem tem dentes na boca. Quem tem dentes precisa usar o flúor para estar Então não interessa não tem idade. A idade. A única questão da idade é a questão da quantidade. Então, para criança, eu preciso controlar a quantidade de pasta para que no caso da ingestão não haja problemas. Certo. Então, gente, ainda tem mais essa, é para todo mundo. Muitas vezes a gente fala, não, criança precisa mais, talvez por conta do consumo de açúcar, que geralmente é maior em criança, mas você viu, para todo mundo. Criança, jovens adultos, idosos, todo mundo tem que usar flúor e faz bem. É aquilo, o negócio é a dosagem. E com o que a gente tem hoje em dia, na água, nas pastas, está super bem controlado, não oferece risco, tá bom? Bom, eu acho que a doutora Flávia esclareceu a dúvida, acho que respondeu super bem a nossa pergunta inicial. Eu espero que vocês tenham gostado do programa, aproveitado bastante e espero por vocês no próximo Sorrindo Mais e Melhor.